Isso serve muito para comunicação intermédicos, quando você está passando um plantão, passando um caso clínico para alguém, para definir o nível de gravidade desse paciente, o nível de intervenção agressiva que você vai ter que ter. Agora, a parte que eu acho que é o mais importante para você, que é aquilo que você está mais querendo saber e está querendo mais sedimentar para a prática clínica, que é o tratamento. Bem, para nós termos um tratamento bem organizado, a gente precisa ter metas bem definidas. E essas metas precisam ser holísticas, ou seja, eu preciso ver o paciente de uma forma bem completa. A gente tem que lembrar que o suporte nesses pacientes críticos é algo fundamental. Eu sou endocrinologista, mas trabalhei 5 anos com UTI, com intensivismo, sou apaixonado por intensivismo e sempre recebi muitos pacientes com cetoacidose. E você vê que só de você dar um suporte clínico adequado, o paciente se resolve muitas vezes sozinho nas cetoacidoses leves. Então, lembrar de uma monitorização adequada, coleta rápida de exames, abrir os protocolos todos, fizer tudo direitinho, deixar ele bem organizado e, especialmente, se possível, em ambiente de intensivismo o quanto antes. Vigiar a homeostase, especialmente a desidratação e o distúrbio eletrolítico, porque esse é o inicial mais importante. As pessoas ficam muito nervosas com o nível da glicemia. Lembrem que eu falei para vocês que a glicemia não diz o nível da gravidade da doença. É o metabolismo que é o problema. É o excesso de ácido que é o problema. É a desidratação que é o problema. É o distúrbio eletrolítico que é o problema. Então a gente vai começar por esses dois, que a gente já começa imediatamente. A gente não precisa de exame, não precisa de insulina para fazer isso. A gente já começa rapidamente, eles têm uma resposta muito boa, muito rápida. E em seguida é que nós vamos nos preocupar com a hiperglicemia, mas essas reduções não podem ser severas, não podem ser dramáticas, porque a insulinoterapia não é o foco baixar a glicemia, é sim melhorar o nosso metabolismo. Puxando lá daquilo que a gente falou da fisiopatologia. Vejam que a insulina não serve só para baixar a glicemia, ela serve para milhares de situações de trofismo, armazenamento de energia e daí por diante, e até apetite. Então a gente quer melhorar o metabolismo. A insulinoterapia ela vem para o metabolismo e não forçadamente trazer a glicose para baixo, porque isso a gente vai acabar causando uma hipoglicemia e isso pode ser dramático para o nosso paciente. E assim que você absorve esse paciente, correr atrás do exame clínico, dos exames complementares, da identificação de fatores precipitantes. Porque eles podem complicar a evolução do seu paciente no seu segmento e podem, inclusive, postergar o controle da cetoacidose. Já vimos casos, por exemplo, de uma lesão renal aguda muito severa que veio com uma cetoacidose por cima e não melhorava de jeito nenhum, infecções latentes, infecções. Por exemplo, micobacterioses causam muito infecções concomitantes com cetoacidose diabética pelo aumento da resistência insulínica, então tuberculose, hanseníase. A gente tem que dar um olhar mais especial, não ficar focado só na cetoacidose. Isso vai correndo junto com o tratamento da cetoacidose, ok? Bem, reposição volêmica não é nenhum mistério. Para todo mundo, a gente vai começar uma prova volêmica intensa inicial. Usualmente, a gente abre um soro fisiológico mesmo, ou ringue lactato, que for da sua preferência, um cristalóide, mas normalmente soro fisiológico, nas guidelines, 1000 ml é V aperto. Por si só, já vai fazer muita diferença no quadro clínico do seu paciente. Se após esses 1000 ml o paciente apresentar normovolemia, que você vai avaliar o sódio e avaliar a concentração do seu soro fisiológico. Mas, sinceramente, como professor, esqueçam isso, porque eles nunca vão estar normovolêmicos após essa expansãozinha de 1000. Se a gente viu que para começar uma cetoacidose eu preciso ter uma perda média de 4, 6, 8 litros, eu nunca vou estar normovolêmico depois de uma bolsa de soro, tá? Então isso não vai existir. Usualmente eles vão estar hipotensos gravemente, ou se não tiver hipotensão, eles vão estar pelo menos bem desidratados, bem hipovolêmicos. Então a gente mantém a hidratação com soro fisiológico mesmo, uma média de 4 a 14 ml por quilo-hora. Claro que você vai tomar mais cuidado nos pacientes mais idosos, pacientes com doença renal, crônica ou aguda, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que tenham dificuldade de manejar volume, você vai fazer reposições mais modestas. Pacientes jovens, eu sou bem agressivo com volume, eu faço 14 ml por quilo-hora e mando ver. A gente tem que ter uma reposição agressiva. Essa depleção hídrica deve ser corrigida nas primeiras 24 horas, então é uma média de 6 litros. Esse é um dos maiores erros quando eu ia responder parecer na UTI de colegas que não tinham conseguido resolver a cetoacidose diabética. Ficar com medo de volume. Você vai fazer 1 litro já na primeira meia hora, 1 hora.
E depois vai dividir 5 litros nas próximas 24 horas. Então, mande ver. Não tenha dó de volume se você não tiver uma contraindicação muito formal, tá certo? A gente precisa fazer essa correção dentro das 24 horas. Sozinha, essa correção hídrica, essa correção de volume vai reduzir em 25 a 30% a hiperglicemia. Vejam só que a gente ainda nem falou de insulina e a gente já conseguiu baixar a glicemia que tanto angustia os médicos. Mas lembrando, a glicemia não é o meu foco, é o metabolismo. Então ela vai começar a ajudar meu metabolismo já de agora. E o próprio bicarbonato, você já vê começar a elevar-se, o pH começa a melhorar, o NLP começa a cair, tudo isso com uma hidratação muito bem feita. Ela reduz a osmolaridade, mas a gente tem que tomar cuidado e fazer os cálculos para que aquela osmolaridade efetiva, que pode estar bem elevada na cetoacidose diabética, não caia muito rápido, não caia mais do que 3 miliosmol por litro por hora, tá? Isso aqui por hora, porque isso não aumenta o risco de complicações como edema cerebral. Não é tão comum que a queda seja tão abrupta na cetoacidose, isso é uma vigilância que a gente tem que ter mais especificamente com estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá certo? Que a gente vai falar de novo. Quando a glicemia atingir 250 na cetoacidose diabética ou 300 no estado de hiperosmolar hiperglicêmico, nós vamos adicionar soro-glicosado 10% nas fases de hidratação. Ou seja, já está hidratando, já está ali com a bomba de infusão contínua de hidratação, terminando de fazer essa depleção de volume aqui que a gente está corrigindo, e a gente associa soro-glicosado. Mas, doutor Walter, por que você está colocando glicose se o paciente já parece uma cocada de tão doce? Calma, novamente. Eu não quero corrigir a hiperglicemia, não é o meu foco. É o controle do metabolismo. Então, a gente vai estar fazendo, a partir de agora, com esses níveis mais seguros de glicemia, uma associação de glicose com a insulina, que você já está fornecendo há algum tempo. E essa associação glicose com insulina vai fazer o clareamento do seu metabolismo, limpando o excesso de cetoácidos que estão causando toda a tragédia metabólica da sua cetoacidose. Então, é por isso que é muito importante a gente associar. Também, especialmente no estado hiperosmolar, para evitar hipoglicemia. Esses pacientes, muitas vezes, são tão hiperglicêmicos a tão longo prazo que pode haver hipoglicemia até relativa. E eles, com níveis normais de glicemia, podem sentir um mal-estar bem importante. Depois da reposição volêmica, que é a primeira parte que já vai começar imediatamente enquanto você organiza o seu paciente, enquanto você colhe exames e dá o suporte de monitorização, já começou a reposição volêmica, você vai olhar o potássio, antes mesmo de pensar em insulina, ok? Porque, como eu disse para vocês, o potássio está depletado gravemente. Então, ele é translocado de dentro das células para o extracelular e ele é perdido na diurese, perdido na urina frequentemente. Se o potássio estiver baixo, abaixo de 3,3, nós não podemos fazer insulina e se ela estiver sendo feita, ela vai ser suspensa, porque a insulina vai jogar mais potássio ainda para dentro da célula e vai ser uma tragédia. Nós podemos ter arritmias cardíacas importantes. Então, nós faremos reposições de potássio mais severas sem insulina. Isso eu já vi muito em questão de prova e é um erro muito frequente na prática clínica. Se o potássio estiver normal no sérico, nós vamos manter uma reposição leve de calemia com o processo de reposição volêmica e de insulina. Mas a gente vai manter o potássio, mas o potássio está normal, mas existe uma depressão que a gente não está vendo. Então, nós temos que repor. E só se o potássio estiver alto, 5,5 para cima, que eu nunca vi na vida, aí é que você não vai repor, ou vai suspender, porque você repôs demais, o que também é muito difícil. E manter a vigilância junto com as glicemias. A cada 2 horas é interessante fazer uma gasometria arterial, você vai acabar vendo potássio também se você confiar. A gente fica meio preocupado com essas questões de miliequivalentes por litro e tudo mais, mas hoje em dia é muito fácil fazer esses cálculos, nós temos calculadoras disponíveis, aplicativos e tudo mais. Mas, sendo rápido aqui para vocês, uma aplicação média. Normalmente nos hospitais nós temos 2 apresentações de potássio, a 10% e a 19%, ok? A 10%, uma ampolinha com 10 ml tem 13 miliequivalentes. A 19,1 tem 20 miliequivalentes. Então, por exemplo, se eu quiser repor 40 miliequivalentes, porque o meu paciente realmente está com potássio muito baixo, eu estou preocupado com ele. 40 miliequivalentes vai ser igual a 30 ml, 3 ampolas de 10 em 1 litro, ou uma ampola e meia, é difícil fazer isso, né? 1,6, uma ampola e meia de KCl a 19%.
Então, ou 3 ampolas a 10 ou 1,5 a 19%. Isso já vai dar uma reposição boa, basal, para hipokalemias mais severas. Lembrar que há a possibilidade, nós vamos falar nos slides mais para frente, de fosfato de potássio, uma outra apresentação, que junto com o potássio vai ter também fósforo, e o fósforo é um dos sais minerais perdidos, então isso pode ser interessante para a gente. Para fazer 40 miliequivalentes aqui, nós precisamos de 2 ampolas de fosfato de potássio em 1 litro. Então, normalmente, 1, 2 ampolas de cada uma dessas apresentações vão conseguir dar uma reposição de potássio adequada. Mas lembre de ter paciência, um pouquinho de calma, calcular isso com objetividade para fazer uma reposição segura, tá? E agora, finalmente, a insulinoterapia, que é aquilo que todo mundo fica cabelo em pé, muitas vezes. Bem, lembrando que fizemos a reposição volêmica e estamos fazendo, e fizemos a reposição de potássio. Agora que eu vou pensar em fazer insulina se meu potássio estiver acima de 3,3. A maior parte das diluições, internacionalmente, vocês vão ver que é o 100 unidades de insulina regular para 99 de soro fisiológico. Alguns hospitais fazem 50 com 50, tanto faz. Eu só quero garantir que a gente vai ter uma unidade por ml, só para facilitar nossas contas na hora de manejar ali na bomba, ok? Usualmente, fala-se de fazer 0,1 unidade quilo-peso. Portanto, se o paciente tem 80 quilos, a gente vai fazer quanto para começar? 8 unidades. É uma continha muito simples. Uma unidade a cada 10 quilos de peso, beleza? Começamos e a cada 1 hora, normalmente eu, na verdade, a cada meia hora já faço uma avaliação, mas de protocolo, a cada 1 hora a gente vai olhando a glicemia capilar. Se a queda não for muito expressiva, de 400 não cair para 350, por exemplo, não houver uma queda menor do que 50, a gente vai dobrar essa infusão. Então, de 8 subiria para 16. Se houver uma queda substancial entre 50 e 80 miligramas por decilitro de glicemia, nós vamos manter. A gente manteria as 8 unidades, que já estavam quando você começou. Mas se a queda for muito superior a 80, lembrem-se que o meu foco não é normalizar a glicemia rapidamente, é tratar o metabolismo. Eu corro muito risco se eu fizer isso de forma dramática. Então, eu vou diminuir essa infusão pela metade. Essa é uma receitinha de bolo, mas na prática diária a gente vai sentindo e vai aprendendo isso e manejando com calma essa bomba de insulina. Fiquem tranquilos, não tem esse estresse. Vocês podem me perguntar sobre bolos de insulina antes de começar a bomba de infusão contínua. Veja, o grau de robustez científica para essa indicação é muito baixo. Ele é proscrito em crianças e tende a ser proscrito em idosos pelo risco de edema cerebral e não tem apresentado nos estudos científicos maiores, mais robustos, uma melhora de desfechos a longo prazo. Então, eu não faço bolos porque não vejo muito benefício. Novamente, eu não quero trazer a glicose rapidamente para o valor normal, eu quero melhorar o metabolismo, e isso vai ser feito em horas, não em segundos, ok? Então, eu evito muito bolos. Inicial. A insulinoterapia vai ser mantida, e quando a gente chegar nos 250 da CAD ou 300 do estado hiperosmolar, a gente vai reduzir a infusão para metade do que era antes. Digamos que a gente estava fazendo 4 unidades, já estava bem no finalzinho, estava muito bem controlada a glicemia. Nesse momento, a gente vai associar o soro glicosado a 10% nas nossas infusões de volume, que já estavam acontecendo, e vamos reduzir pela metade. Então, a gente cai a bomba de insulina para 2 unidadezinhas. Pô, mas 2 unidadezinhas por hora é tão pouquinho? Sim, eu quero aquele pouquinho ali fazendo o clareamento dos cetoácidos. É essa a função da bomba, ok? A gente vai manter a bomba até os critérios de resolução, que vamos falar no próximo slide, que é um pH no mínimo de 7,3, normalmente um bicarbonato acima de 18. Vamos liberar a dieta assim que possível. Isso é muito interessante, é um erro muito frequente na prática clínica, que eu vejo quando eu vou dar parecer. Ficam segurando o paciente só porque ele está em bomba de insulina, ele não pode comer de jeito nenhum. Claro que no início, se ele está grave, desidratado, sintomático, a gente vai evitar. Mas às vezes o paciente tem uma cetoacidose leve ou moderada e ele responde muito rapidamente, especialmente os jovens. Então, bem, liberar a dieta via oral, além de ser bom para o compliance, para a ambiência, para a própria relação do paciente com o tratamento,
É bom para impedir hipoglicemias posteriores, melhora o trofismo das bactérias intestinais. Então, assim, é interessante liberar o quanto antes se você estiver sentindo que a sua cetoacidose está entrando em resolução. Normalmente, com 6 horas de cetoacidose, eu já estou liberando dieta via oral para os pacientes, se eles estiverem se sentindo muito bem, ok? E aí, para desligar essa bomba, se a gente chegou nas nossas metas, está tudo bem bonitinho, taranana, nós vamos deixar essa bomba em doses bem baixinhas, reduzidas pela metade do que você tinha previamente, aplicar uma insulina de ação basal. Quais são os basais? Nós temos várias insulinas de ação basal. NPH, que é que vocês veem mais no SUS, que tem uma ação de até cerca de 12 horas, ou seja, ela vai ter que ser aplicada pelo menos 2 vezes ao dia. Às vezes a gente faz até 3 vezes ao dia, em doses mais baixas. Temos a insulina glargina, que tem 2 apresentações, a de 100 unidades por ml e a de 300 unidades por ml. Essa é mais rara de ser encontrada no mercado. A glargina de 100 unidades dura até 24 horas de duração, um perfil bem basal, e a glargina 300 até 36 horas. E temos a insulina degludeca, que também é 100 unidades por ml, que tem uma ação de até 48 horas. Então, essas aqui nos permitem fazer uma aplicação única basal uma vez ao dia, ok?